pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Diandra, do blog Diandra Crochê. E na videoaula de hoje nós iremos fazer o tapete jardim. Espero que vocês gostem. E vamos agora para a lista de materiais. Para o nosso tapete, então, nós vamos utilizar 2 novelos do Barroco Max Color na cor verde. Essa aqui é a cor 5203. Para a margarida aqui, então, essa margarida aqui, eu utilizei no miolo o Barroco Max Color amarelo. Essa é a cor 1289. E para as pétalas, eu utilizei o branco 8001. Nas borboletas, eu utilizei aqui no centro as cores quentes da Círculo. E nas pontas eu usei cores mais vibrantes do Multicolor. Eu vou deixar as numerações todas aqui no início do vídeo, mas se vocês quiserem usar sobrinhas de fio que vocês tenham aí na casa de vocês, fiquem à vontade. Também utilizei uma agulha 3,5 mm e uma agulha 4 mm para iniciar o nosso tapete. Tesoura para arremate e também para fazer a aplicação e a costura das borboletas e da nossa margarida, eu utilizei uma agulha de tapeçaria. Então é isso. Vamos agora iniciar o nosso passo a passo. Para iniciar o nosso tapete, eu vou utilizar uma agulha 4 mm. Eu vou fazer um cordão de correntinhas com 81 correntinhas. Lembrando que os pontos aqui desse cordão não podem ficar muito apertados, porque senão o tapete ele vai franzir na ponta que você vai iniciar. Então, o ideal é fazer as correntinhas mais soltas, não fazer tão apertadas e utilizar uma agulha mais grossa para iniciar o trabalho. Então, eu vou utilizar aqui a 4 mm, vou fazer as correntinhas e a carreira de pontos baixos e depois eu vou substituir por uma agulha 3,5 mm. Então, eu vou trabalhar aqui as 81 correntinhas e já volto com vocês. Feita, então, as nossas 81 correntinhas, essa vai ser a largura do nosso tapete. Se você quiser fazer mais largo, você aumenta aí a quantidade de correntinhas iniciais. Mas eu acho que 80 correntinhas fica um tamanho bom. Então, eu vou pular aqui a primeira e vou voltar aqui na próxima e trabalhar para cada correntinha um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar assim até o final da carreira. E quando chegar lá no fim, nós vamos ficar com 80 pontos baixos. Após concluir, então, o nosso cordão de 80 pontos baixos, cheguei aqui no último ponto, então, eu vou trocar de agulha. Então, eu vou deixar a 4 de lado e vou pegar a 3,5. Porque como eu já fiz vários tapetes desse modelo, se você fizer essa carreira aqui muito apertado, o teu tapete ele vai franzir numa ponta, ele vai ficar repuxado e na outra ele vai ficar quadradinho certinho. Então, essa dica eu dou para vocês não só nesse tapete, mas em outros trabalhos que vocês forem fazer, geralmente trabalhos quadrados, que se iniciam dessa forma aqui, com carreiras de pontos baixos ou de pontos altos. Então, sempre fazer a primeira carreira mais flochinha, para o trabalho não franzir na ponta. Então, aqui agora no finalzinho, eu vou fazer uma correntinha e vou virar. Aqui no primeiro ponto, eu faço o ponto baixo. E agora, nós vamos começar a fazer o nosso ponto argola. Então, eu vou tentar explicar aqui para vocês bem devagar, para vocês poderem pegar a maneira de como é feito esse ponto. Então, primeiro, eu vou passar a minha agulha aqui nas duas alcinhas. Tentar aproximar aqui para vocês verem melhor. Então, eu passo a agulha nas duas alcinhas e vou segurar o fio desse jeito aqui, ó. Eu vou deixar o meu indicador esticado e o fio vai ficar assim esticadinho para vocês poderem visualizar melhor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a agulha por cima do meu fio e vou laçar aquele fio lá debaixo do meu dedo. Então, eu venho aqui e laço
aquele fiozinho lá debaixo do dedo, trazendo ele pra cima. Puxo aqui dentro 2 passinhos e fico com as 2 alcinhas aqui. Aí, agora eu solto aquele dedo lá, eu tiro da alcinha e venho aqui e laço o meu fio e fecho o meu ponto baixo. Então, ficou o ponto baixo desse lado e desse aqui ficou o nosso ponto argola. Eu não uso nenhuma ferramenta como lápis, régua, algumas pessoas usam, mas eu prefiro não usar porque eu acho que perde muito tempo. Então, eu prefiro fazer assim mesmo, apenas esticando o dedo. Então, o tamanho para ficar mais ou menos tudo igual, é você esticar o dedo aqui mais ou menos no máximo. Então, vamos fazer o próximo. Passo a agulha aqui dentro do próximo espaço do ponto baixo, pegando as 2 alcinhas, vou passar a agulha por cima do fio e vou laçar e pegar o fio lá debaixo do meu dedo, tá? Passo aqui pra cima e puxo aqui no ponto baixo, ficando com as 2 alcinhas. Solto o fio lá de trás e prendo o ponto baixo. Esse pontinho aqui, ele não solta, ele fica bem firme e o efeito no tapete fica muito bonito. Então, vamos fazer novamente aqui. Vou vir no próximo ponto baixo, passar a minha agulha. Não faz laçada nenhuma, apenas passa a agulha, aí faço a esticadinha. Estico o meu dedinho, polegar, quer dizer, o indicador. Tô confundindo já. Vou passar a agulha por cima, pegar o fiozinho lá de baixo e trazer aqui dentro do espaço. Soltou, fecha o ponto baixo. E vai fazendo assim por toda a carreira. Então, vou repetir aqui para vocês irem vendo como que eu faço. Quando você pega a prática, você faz bem ligeirinho o ponto. E você acaba viciando, porque você quer ver o resultado que vai dar no tapete e você não consegue mais parar de trabalhar. Então, depois de um tempo que você for fazendo, aí depois de fazer mais ou menos uma carreira, você vai conseguir fazer ele bem rápido. Ele parece que demora, mas é até você pegar o jeito. Então, olha só como fica bem fácil. Então, você tenta esticar o dedo aqui no máximo, ó, pra eles ficar mais ou menos no mesmo comprimento. Tá? Vou fazer um pouco aqui e já mostro ali pra vocês do outro lado como que vai ficar. Então, olha só como é que fica aqui os pontinhos baixos. Vou soltar aqui e vou mostrar do outro lado. E aqui do outro lado vai ficando os pontinhos. Todos ficam bem presos, não tem perigo de soltar. Então, vocês podem fazer. E se quiser, depois até pra cortar. Então, eu vou fazer até lá no finalzinho da carreira. Todos os meus pontos baixos aqui até lá no final da carreira. Quando chegar lá no último pontinho, eu volto para mostrar para vocês como é que nós vamos fazer a nossa próxima carreira. Cheguei então no final da carreira, então olha só que bonitinho que já tá ficando. Então aqui é o lado que a gente trabalhou, então o pontinho ele vai ficar sempre do lado avesso. Então nós vamos ter que trabalhar uma carreira de pontos baixos, uma de ponto argola, uma de ponto baixo e uma de ponto argola, para que todas as alcinhas fiquem do mesmo lado. Então, eu cheguei aqui no finalzinho, e no último pontinho, no primeiro e no último, sempre a gente vai fazer ponto baixo, para que o trabalho ele siga retinho. Então, quando vocês forem fazer a carreira de ponto argola, sempre inicia com ponto baixo no início da carreira e no final também. Então, fiz o ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Então, esse aqui é o lado avesso. Sempre no lado avesso, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos. Então, para cada pontinho aqui, a gente vai trabalhar um ponto baixo até chegar lá no final.
Então, eu vou trabalhar essa carreira aqui e volto novamente para mostrar para vocês mais uma vez como nós iremos fazer o nosso ponto. Finalizei, então, mais uma carreira. Então, ficou assim a nossa carreira de pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e vai virar o trabalho. Então, no primeiro ponto, a gente faz sempre ponto baixo. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos argola. Então, novamente, eu vou iniciar passando a agulha no espacinho aqui do ponto baixo, pegando as duas alcinhas. Vou esticar meu dedo, passar a agulha por cima e laçar aquele fiozinho lá detrás do dedo. Então, vou passar a agulha lá e vou laçar. E vou puxar aqui no espaço do ponto baixo, ficando com 2 pontinhos na agulha. Então, solta e venho e fecho o ponto baixo. Venho novamente no próximo, passo a agulha, passo por cima, pego lá no fiozinho de trás e puxo. Ficando com 2 alcinhas aqui, eu solto a laçadinha e continuo trabalhando com o meu fio aqui, fecho, formando o ponto baixo. Novamente. Então, acredito que nessa carreira aqui vocês já vão estar bem craques. E vocês já vão conseguir fazer perfeitamente o ponto de vocês. Então, olha só como vai ficando bem bonito. Então, desse lado aqui vai ficar sempre essa base aqui de pontos baixos. E o ponto argola sempre vai ficar desse lado aqui. Então, a gente sempre vai intercalar uma carreira de ponto argola, vai virar e trabalhar uma de pontos baixos, sempre intercalando para as alcinhas ficarem sempre do mesmo lado. Então, olha só. Então, eu vou trabalhar aqui, pessoal, uma quantidade de carreiras. No caso, eu vou utilizar 2 novelos do fio. Então, eu vou trabalhar até gastar os 2 novelos para ficar um tamanho bem bom aí do meu tapete. E eu volto, então, para contar para vocês quantas carreiras eu trabalhei e a medida do tapete também. Então, eu vou trabalhar aqui, dessa mesma maneira que eu expliquei para vocês, uma carreira de pontos argolas e uma carreira de ponto baixo. Assim que eu terminar, então, eu volto aqui para mostrar o resultado. Voltei, então, com a minha peça adiantada. Então, fica assim, bem fofinho. Do outro lado, fica só os pontos baixos, dá um efeito bem bonito também. Então, eu trabalhei um total de 90 carreiras. O tapete, ele está medindo 60 centímetros por 55, então, ficou quase um quadrado. A dica que eu dou pra vocês é que se vocês quiserem fazer mais estreito, façam menos correntinhas iniciais. No caso, então, aqui nós iniciamos com 80, você pode fazer com 70 ou até mais ou menos 65, é uma largura boa. Aí, vai ficar mais comprido, vocês podem fazer uma passadeira. Outra dica também que eu quero deixar aqui pra vocês, para que não aconteça, é se perder na quantidade aqui de pontos. Nós iniciamos com 80 pontos baixos e nós vamos terminar com 80. Então, vocês devem tomar muito cuidado ao longo do trabalho para que não pule nenhum pontinho. Então, é ideal que você sempre conte a carreira que você está trabalhando para você não chegar lá no final e estar faltando pontos e o trabalho ficar torto. Então, eu já deixo essa dica para vocês, porque já aconteceu comigo em outras peças que eu já fiz. E é muito fácil se perder, porque os pontos ficam juntinhos e você acaba não percebendo. Mas, assim, se você sempre ir contando, não vai ter problema nenhum, porque daí o teu trabalho vai chegar lá no final com a mesma quantidade de pontos bem certinho. Então, pessoal, eu não
confeccionei os dois novelos. Olha só, eu deixei um restinho aqui do fio, então, pra gente fazer um biquinho de acabamento, que agora eu vou explicar pra vocês como que nós iremos fazer. Nossa última carreira, então, foi de pontos baixos. Chegando aqui no último pontinho, eu vou vir aqui no ponto baixo do lado e entrar com um ponto baixo. Vou subir com 3 correntinhas e trabalhar no mesmo espaço mais 2 pontos altos. Ficando assim, com 3 pontinhos. Aí, eu vou pular 1, 2, e venho aqui na terceira carreira de pontos baixos e prendo com um ponto baixo. Vou repetir 3 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espaço, e vou pular 2 carreiras de pontos baixos, 1, 2, vou vir na terceira e prender com um ponto baixo. E novamente, eu vou repetindo assim até fazer toda a nossa volta. Faço as 3 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espaço. E vou pular 1, 2 e venho aqui no terceiro espacinho e prendo com um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha volta. E na próxima etapa, a gente vai fazer a aplicação da flor e das borboletas. Após concluir, então, o nosso biquinho de acabamento, então, vai ficar assim. Lembrando que se você tem a tensão de ponto diferente do meu e quiser pular 3 pontos ou mais, então, não é algo que vocês tenham que seguir à risca a minha receita. Então, vocês têm que fazer o biquinho de vocês aqui pulando quantos pontos vocês acham que vai ficar bom para que o biquinho traga firmeza na peça. Então, o biquinho ele não pode ficar embabadado. Então, não precisa seguir exatamente à risca a quantidade de pontos que eu pulei. Talvez a quantidade que serve para mim não dá certo para você. Então, quero deixar bem claro que se for preciso pular mais pontinhos aqui entre um lequinho e outro, então, fiquem à vontade. Depois, então, de fazer todo o biquinho de acabamento, agora nós vamos para a parte das aplicações. Então, eu preparei a vidiola das aplicações, como essa borboleta aqui, e também como a flor, que é a margarida, ela está disponível para vocês em outras vidiolas, para esse vídeo não ficar tão longo. Então, eu vou deixar para vocês o link dessas peças aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo, vocês vão encontrar o link e no finalzinho do vídeo vai aparecer também para vocês clicarem e assistir a aula. Então, é a vidiola da margarida, confeccionada com Max Color. E também tem a vidiola da borboleta. Então, para essa peça aqui, eu usei 3 borboletas. Então, eu fiz uma de cada cor, Max Color aqui no centro e os detalhes aqui com multicolor. E agora, a gente vai posicionar os nossos detalhes aqui no tapete. Então, a gente procura aqui qual é o melhor lado para estar aplicando. Então, eu vou aplicar a flor aqui para vocês verem como que eu faço. Então, eu coloco ela bem certinha aqui para as pétalas não saírem para fora do tapete, de modo que ela fique aqui em cima bem certinha. Então, se ajusta aqui as pétalas também bem certinho. E a gente vai precisar de uma agulha de tapeçaria. Eu não sei que número é essa aqui, é uma agulha bem grossa, que a gente usa para costurar. E eu vou utilizar o próprio Barroco Max Color verde, para que não apareça, então, a costura no nosso tapete. Então, eu vou iniciar aqui no centro da flor. Então, a gente vai entrar aqui, vai iniciar e depois vai prendendo pétala por pétala. Então, aqui mais ou menos é onde eu vou aplicar, então eu já vou deixar aqui a flor para ela ficar presa no lugar. Então, faz aqui o nozinho para iniciar. Prender bem, né, para não soltar na hora de lavar. E aí, a gente vai costurar prendendo apenas na parte de cima do tapete, nas alcinhas dos pontos baixos que a gente trabalhou.
Então, a gente vai passar prendendo. Então, prende algumas vezes aqui na parte do centro da flor. Pegando sempre aqui nos pontinhos. E passando aqui na flor. Cuidando sempre para a costura não passar pro lado de cima e nem pro lado de baixo. Aí, dá pra fazer uns nozinhos também pra ficar bem preso, pra não soltar na hora de lavar. Aí, depois de prender o centro, vocês podem subir aqui por trás, até numa alturinha aqui da pétala. Então, como vai ficar aqui por baixo, não precisa fazer uma costura tão perfeita. Então, deixa eu ver onde é que tá meu fio aqui. Agora, a gente vai prendendo a pétala aqui. Vai subindo aqui por trás e vai prendendo. Passa na alcinha do tapete. Aqui. E passa na alcinha aqui da pétala. Até chegar aqui, bem no topo da pétala. Aí, quando chegar aqui na pontinha, a gente prende aqui, quase na ponta, passa por dentro aqui, e prende. E faz um nó na ponta. Então, aqui bem na pontinha, nós vamos passar novamente. E fazer o nozinho. Aí, fica bem firminho. Agora, a gente vai caminhando aqui por dentro do tapete. Aqui por dentro dos pontos, quase não enxerga. Até centralizar lá na outra pontinha da nossa pétala. Então, quando chegar aqui na outra pontinha, você arruma e vai prendendo. Uma bem pertinho da outra, e vai prendendo uma por uma, vai caminhando e prendendo, até prender todas as pétalas. Se sobrar fio, você pode dar mais uma costuradinha, assim, onde você acha que tem necessidade, não tem segredo nenhum. As borboletas, vocês vão fazer do mesmo jeito, vão costurando dessa forma, passando por dentro do tapete, prendendo e já fazendo nozinhos, pra ir ficando bem firme a base da borboleta presa no tapete. Então, não tem segredo nenhum. Eu vou costurar aqui, então, as minhas aplicações. E volto, então, pra gente fazer a finalização da nossa peça. Voltei, então, com a nossa peça finalizada. Então, o resultado do nosso tapete jardim é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E também não deixe de clicar em gostei aqui embaixo do vídeo. Um super beijo e até a nossa próxima videoaula.